Bom dia. eh, e eu prometo que vou fazer um intervalo ao meio. E no intervalo a gente vai tratar de um cafezinho, está bem? Agora, quem já está assim meio a dormir, vou pedir que consigam manter-se acordados e eu vou tentar esforçar-me por não adormecer ninguém, está bom? Pronto, eu estava dizendo que sentir, pensar e agir. O agir é sempre o fim. Nós sentimos, pensamos e depois agimos de acordo com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós pensamos. Então nós precisamos de atentar de uma forma muito clara para aquilo que nós sentimos e para aquilo que nós pensamos. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos também de olhar para os nossos alunos e de os ajudar a sentir como deve ser e a pensar como deve ser. Ok? O que é que me proponho falar convosco nesta manhã? Primeiro, compreender a visão integral da educação cristã que abrange todas as dimensões do ser humano. Não há nada que fica de fora. Segundo, desenvolver práticas pedagógicas que integrem sentimentos, pensamento crítico e ação transformadora. Tudo o que nós fazemos tem que ter sempre em vista uma ação. Senão nós ficamos apenas na parte da teoria. E o evangelho teórico não passa de religiosidade. Ok? Capacitar professores para serem modelos vivos da fé cristã no ambiente escolar. É o ambiente onde eles estarão. E criar estratégias de sala de aula que formem alunos integralmente para a vida, para o reino de Deus. Este é o meu objetivo nesta formação desta manhã. O que é a formação cristã integral? Primeiro, é o processo educacional que visa desenvolver alunos em todas as suas dimensões: emocional, intelectual e prática. Todas as suas dimensões. À luz dos princípios bíblicos, formando pessoas completas para glorificar a Deus em cada área da sua vida. A área do sentir, a área do pensar, a área do agir. E oro para que o Senhor nos dê graça para que nesta manhã nós consigamos abordar estas três áreas de uma forma um pouquinho mais abrangente, mais lata, e que também possa trazer algum incremento na nossa prática, na nossa forma de estarmos e na nossa forma de fazermos os outros estarem também. Um fundamento bíblico que eu gostaria de pedir que nós lêssemos todos juntos. Assim, se alguém já adormeceu, já está passando pelo primeiro sono, vai ter a oportunidade de acordar agora. Podemos ler todos juntos? Amarás coração, a alma e o entendimento. Bem, eu não tenho tempo para o estudo bíblico, senão iria falar sobre estas três coisas e gastava o resto da manhã, não pode ser. Então, ficamos com isto na nossa mente. Amarás o Senhor teu Deus com o homem completo. Ok? Com tudo aquilo que nós somos. O que é a formação cristã integral? Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Abrange duas áreas, uma área da emoção e uma área do entendimento, da lógica, da compreensão intelectual. Amados irmãos, deixem-me dizer aquilo que já estava falando antes ainda deste momento. Nós não podemos pender para um dos lados. Vai haver um desequilíbrio. Nós precisamos de encontrar o ponto de equilíbrio. E acho que a palavra de Deus e as palavras de Jesus são muito equilibradas, levando-nos para um lado e levando-nos também para o outro. Nós precisamos das duas. Não podemos ficar só com uma. Se vocês estão lembrados, quando eram crianças, quem é que aqui já foi criança? Pensava que era só eu. Quando vocês eram crianças, chegavam àqueles almoços especiais de família e qual era aquilo, o que é que vocês queriam comer? A sopa? Acha que havia equilíbrio se chegasse ao fim da refeição e não houvesse a sobremesa? Nem vocês, enquanto eram crianças, nem eu íamos perdoar alguém.
Aquilo ia ser uma coisa muito má. Mas normalmente a refeição começava com a sopa. Íamos comer a sobremesa, mas tinha que haver um equilíbrio. Amados irmãos, nós precisamos deste equilíbrio. Desculpem estar a bater nesta tecla, mas se nós perdermos esta situação e ficarmos só de um lado ou só do outro, alguma coisa vai começar funcionando mal, ok? Então, sentir. Dimensão afetiva, também uma dimensão espiritual, e nós precisamos de sentir. Se é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele vai nos fazer sentir alguma coisa. Amém? Mas se isto fosse a única coisa, então porquê que Deus nos deixou a sua palavra? Um dia alguém disse-me, a Bíblia é um livro muito importante, tão importante como confuso e complicado, por isso é que eu não gasto muito tempo a lê-lo. E eu olhei para aquela pessoa que dizia que sentia muito e fiz-lhe uma pergunta. Disse, mas você acha que uma pessoa tão inteligente como Deus ia escrever um livro tão confuso e complicado que as pessoas não conseguissem entender? Até ele escreveu para mim e ia escrever de maneira que eu não conseguisse entender? Amados irmãos, Deus escreveu a sua palavra e deixou para nós entendermos, para nós compreendermos. Eu sei que nós às vezes queremos compreender mais do que aquilo que Ele nos quis explicar. Isso é outra conversa, mas há muita coisa que Ele nos quis explicar e que nós deveríamos entender. Sentir. Olha, abrange 4 áreas e eu queria falar um bocadinho sobre elas. Primeiro, empatia cristã, já vamos ver o que é. Vida devocional, acolhimento e expressão emocional. Quatro áreas. E nestas 4 áreas, nós precisamos de nos posicionar de forma não só a compreendê-las, mas muitas vezes a controlarmos aquilo que o nosso interior pode ou não deve fazer, ok? Primeiro, empatia cristã. Será que posso pedir-vos novamente ajuda para lermos os textos bíblicos? Romanos capítulo 12 e no versículo 15. Podemos ler juntos? Posso ouvir? Regozijai-vos. Regozijai-vos com os que se alegram. Estamos a falar de empatia. Regozijai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Podemos ver o texto de Gálatas, capítulo 6 e no versículo 2, está lá também. Levai. Temos aqui 2 ideias. Nós sermos coro com aqueles que estão alegres, sermos coro com aqueles que estão tristes e ao mesmo tempo sermos ajuda para aqueles que precisam de alguma coisa, levar as cartas. Temos aqui uma coisa que eu risquei. Não pode haver. Professores, candidatos a professores, não pode haver indiferença. Então, quantos alunos estavam hoje na turma? 7. Passou uma semana. Quantos alunos estavam hoje na turma? 12. Então, mas de 7 para 12 não é quase o dobro? Isso não motivou nada em si? Para si serem 7 ou 12 ou 30 é igual? Eu estava à espera de ouvir assim, hoje só foram 7. Mas hoje foram 12. Isto tem que motivar alguma coisa. Como é que estão os seus alunos? Olha, os meus alunos são os bons alunos lá da escola. Gente bem comportada, toda a gente diz que eles se portam bem, não é gente de faltas disciplinares. Gente boa. Os meus alunos, eu estou sempre na escola em reuniões. É só conselhos disciplinares para os mandar para casa. Isto deve trazer alguma coisa, porque é esta forma, esta reação, que vai criar em nós a ação de os irmos ajudar para eles ou manterem ou mudarem os seus comportamentos. Amados irmãos, se uma criança está passando por um problema, um jovem está passando por um problema, isso deve criar uma reação, um sentimento cá dentro. Não pode haver indiferença. Segunda situação, responsabilidade. O cristão deve sentir responsabilidade por quem rodeia. Levai as cargas. Responsabilidade por quem rodeia. Amados irmãos,
A indiferença faz com que eu não me sinta responsável. Isso é o problema dele. Ele que se entenda, que resolva. Indiferença. Mas, pelo contrário, eu devo sentir responsabilidade. E, quando nós ensinamos os nossos alunos, e eu tive turmas muito complicadas, eu pastoreio há uma quantidade enorme de anos, quase já me esqueci do primeiro dia, e por causa disso eu normalmente só assumo turmas para não fechar. Este foi o meu compromisso com a irmã Isabel e o Samuel Resina lembra-se dos nossos princípios lá na Água de Medeiros. Eu dizia sempre a mesma coisa: só assumo turmas se tiver em causa fechar. Não há professor, não há não sei o quê, eu vou assumir turmas. Assumi as turmas mais esquisitas da Comacep no Norte, quando estive no Norte, e nos Açores também. Inclusivamente cheguei a fazer um acordo com a escola em que dei a meias com a minha mulher, que é professora, e dei a meias com a minha mulher para as turmas não fecharem. Exatamente para não haver, para eles não deixarem de ter as aulas. E encontramos algumas coisas muito complicadas. Havia turmas em que era bastante complicado conseguirmos lecionar. Lá está, eram os alunos recordistas de reuniões para ir para casa. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Mas sabem uma coisa? Alguns desses traquinas, ia dizer outra coisa, mas disse traquinas, hoje são pessoas formadas e estão na igreja, servem nas suas igrejas. Não dou por perdido o meu tempo. Não esqueçam, quando nós investimos num jovem com 14 anos, nós estamos a investir num jovem, mas dali por 6 anos ele tem 20. São meia dúzia de anos apenas. Aos 20 anos, ele já começa a ter que contribuir. Aos 18, 17, 18 já tem que contribuir ativamente para com os mais novos. Agora vejam uma coisa, nós estamos a fazer um investimento e sabemos que temos muito pouco tempo, porque ele está a tomar decisões muito fundamentais na sua vida. E se nós os ajudarmos a ajudarem-se uns aos outros, o que vai acontecer é quando eles chegarem aos 20, nós vamos ver algumas coisas interessantes acontecer. Posso pedir a vossa ajuda? Vamos ver a parte do acolhimento agora. Todo homem seja pronto para ouvir. Deixem-me dizer-vos uma coisa, mas isto sou só eu. Há dias que a minha disponibilidade para ouvir é só para música. Estou a ser sincero com vocês. E sabe, há pessoas que vêm ter connosco, inclusivamente jovens e adolescentes, não precisam de nenhum conselho, não precisam de nenhum apoio, só precisam que nos sentemos e os ouçamos. É estranho, não é? Mas às vezes eu também preciso que me ouçam. Então estamos todos no mesmo barco. Só mudamos de posições, parece que estamos a rodar, umas vezes estamos de um lado, outras vezes estamos do outro. E em ambiente de sala de aulas, há uma coisa muito importante. Eles têm que ter a noção que aquele espaço eles podem falar e que naquele espaço eles precisam de ouvir. E eles têm que ter a noção que essas duas coisas são feitas. E são feitas com alguns princípios. O primeiro deles chama-se verdade e respeito. Apanhe lá os miúdos ali dos 15 aos 18, eles vão-lhe fazer as perguntas mais estranhas que lhe passarem para a cabeça. Eles precisam de as fazer. Se vocês não tiverem disponibilidade para lhes responder, eles vão fazer noutro sítio. Alguns não vão ter coragem de fazer diante da turma, mas precisam de fazer. E muitas vezes, depois da aula, nós precisamos de ter a paciência para os ouvir e para lhes responder. Por favor, não responda de qualquer maneira. Se você deu uma resposta, olha, toma lá isto. Sabe uma coisa, da próxima vez ele prefere ouvir um youtuber qualquer. Responda
com verdade e com respeito. Ok? Algumas dúvidas para nós não fazem sentido. Algumas questões não fazem sentido, mas a forma respeitosa como eu lhe vou responder faz com que ele tenha confiança. Da próxima vez, ele vai ter uma outra dúvida qualquer que até faz todo sentido, e se ele ganhou confiança, ele vai usar o mesmo caminho. Mas se nós quebrarmos o laço da confiança, ele vai procurar noutro sítio qualquer. E, por favor, nunca fiquem zangados com as perguntas. Perguntar não ofende. Ok? Vão-me dizer, às vezes as perguntas não trazem água no bico. Trazem. Às vezes as perguntas não são até assim um bocadinho. São. Mas eles precisam de saber que têm alguém que, mesmo quando fazem uma pergunta que não deviam ter feito, porque eles têm essa noção, tem alguém lá para responder. Deixem-me ler convosco o texto de Colossenses 3, 12 a 14. Podemos ler? Revesti-vos, pois, como eleitos de misericórdia. Qual é a última palavra? Qual é? Isso é o quê? E paciência. Um dia apareceu um aluno na aula. Ele estava naquelas turmas de quem já não consegue nada. E ele passava as aulas todas a dizer que eu hoje não consegui acertar nenhuma resposta. Recebi um teste, todas as perguntas estavam erradas. E ele fazia aquilo com... Vocês sabem como é que são, não é? E estávamos no final do ano e eu comecei a perguntar, porque era uma turma que tinha meninos do 9º ano, mas tinha até ao 12º. E eu comecei a perguntar o que é que vocês estão a pensar fazer, o que é que estão a pensar fazer, o que é que estão a pensar. E ele estava a tentar fazer o 9º ano há não sei quanto tempo e era sempre aquela conversa, já o conhecia de algum tempo. Bem, eu comecei a perguntar a este, àquele, quando chegou à vez dele, ele disse, pastor, eu tenho um projeto de vida muito arrojado. Ok. Até qual é o projeto de vida? Eu estou-me a preparar para ser advogado. Sabe, os outros fizeram exatamente o que vocês fizeram agora. Começaram-se a rir. Obviamente, ele nunca foi para a advocacia, não sei sequer qual foi o resto da vida dele. Mas sabem uma coisa? Nós vamos ter gente desta. E quando ele disse aquilo, a primeira coisa que bateu no meu coração, se calhar, é o que bateria no vosso. Então, tu que estás sempre a gabar que não acertaste nenhuma pergunta, que és mau a matemática, a português e que não sabes nenhuma língua, e queres ir para direito? Não é o que vocês pensavam? Foi o que eu pensei. Só tem um problema. É que ele, apesar de ser mau aluno, de ser aquele tipo, ele continua a ter uma alma. Vejam, nesta situação, nós precisamos de colocar o respeito pela nossa paciência. E a nossa paciência, no meu caso, foi próximo. Pronto, vais para a direita, está bem. Próximo. Entendem o que eu estou a dizer, não é? Amados irmãos, às vezes, se nós formos espicaçar este tipo de provocação, ele estava a ouvir ali miúdos a falar com média, a acabar 12º anos, com médias 17 e 18. Ele nunca tinha hipótese sequer de se aproximar, não é? Mas sai-se com aquela. Numa sala de aulas, os outros começaram todos a rir dele. E eu tinha que acabar com o assunto. Justiça e vigilância. A humilhação faz com que as pessoas deixem de sentir que pertencem. Se sentem humilhadas, as sentem que não pertencem. Ok? Então nós precisamos de, por um lado, ser justos, por um lado, manter a sala em funcionamento, mas por um lado, ter a vigilância para que eles uns aos outros não se humilhem. E
certamente que aqui não deve ser muito diferente. Muitas vezes há de idades muito discrepantes, muitas junções de turmas, e de miúdos quando chegam querem dizer eu sou melhor. Se houver uma menina na sala e houverem 20 rapazes, todos os rapazes vão querer ser o melhor. Se houver um rapaz na sala e houverem 10 meninas, então eu não vos digo o que acontece. Mas todas vão querer ser a melhor. Torna-se, por vezes, muito complexo. E nós precisamos de trabalhar no sentido de estarmos vigilantes para que eles não se humilhem uns aos outros. E isto muitas vezes acontece. E quebra, porque o sentimento que eles vão gerar dentro deles é um sentimento de eu não pertenço. Eu não pertenço à moral evangélica. A seguir, eu não pertenço aos evangélicos. A seguir, eu não sou cristão. A seguir, eu estou fora. E, meus amados irmãos, nós temos de trabalhar exatamente no sentido oposto. Nem sempre é uma tarefa fácil. E envolve aquela última palavrazinha que temos no texto de Colossenses. Paciência. Muita paciência. Muita vigilância. Muita vigilância. Sabem porquê? Muitas vezes aquilo é feito de forma que toda a gente percebe, mas às vezes eles fazem-na pela calada. Sorrateiramente entre eles. E estão aqui vários professores que sabem bem do que é que eu estou a falar. Professores de carreira. Sabem bem do que eu estou a falar. Quando o professor descobre uma coisa, já houveram 10, não é? As outras as fizeram às escondidas. Acho que acabei de tirar uma fotografia, não me perguntem porquê. Mas eu vou tentar pelo menos sair dali. E nós precisamos de vigilância para que entre eles o ambiente seja saudável. Amados irmãos, nós precisamos de um ambiente saudável, porque eles vão ter problemas e eles precisam de conseguir ajudar-se uns aos outros, fazer uma amizade que seja saudável. Bem, expressão emocional. Provérbios 4, 23. Podemos ler juntos? Sobretudo, guarda o teu coração. Deus conhece a tristeza, a ansiedade, a raiva, a alegria, o medo. E eu podia continuar por aqui a dizer coisas que Deus conhece. Mas sabem uma coisa? Tudo isso é normal dentro de nós. E agora estou a falar nós enquanto professores. Um dia chegámos lá em cima da hora, fizemos um esforço tão grande para ir dar a aula e de repente chegamos lá e a funcionária diz: espera, hoje está a haver uma atividade aí. E ninguém se lembrou da sua aula. Nunca aconteceu com vocês? Afinal não sou filho único. E depois dizem simpaticamente: eu vou-lhe arranjar uma sala. E de repente demorou metade da aula para arranjar a sala, e quando arranjaram a sala é na outra ponta da escola, num sítio onde nós nunca tínhamos estado, que temos que subir não sei quantos pisos, e que pelo caminho os miúdos encontraram metade dos amigos e aquilo já ficou tudo estabilizado. Quando finalmente entramos na sala, o projetor não funciona. Ou como aconteceu uma vez, era uma oficina de carpintaria. E chegamos lá e dizemos: e agora eu não posso pôr a minha perna no torno porque não funciona. E sabe o que é que cá dentro ficou? Quer dizer, esforcei-me tanto, abdiquei tanta coisa, fiz tanto, e cheguei aqui para isto. E naquele dia, a aula dos 45 minutos, ou dos 50 minutos, como era de antes, ficou reduzida a 20, e que eu ainda estou, não sei quanto tempo, a perceber como é que vou pôr aquilo tudo a funcionar. Já para não dizer que os miúdos, quando estão habituados a uma sala e de repente entram numa carpintaria, já perceberam o que é que eu estou a dizer, não é? Sabe uma coisa? Nós precisamos de ir cá dentro de nós e de gerir isto tudo muito bem. Esta gestão é muito fácil na teoria, mas na prática, aquilo que ela vai gerar em termos de ações, muitas vezes torna-se complicado.
E se isto passa para os rapazes, para os moços, para os alunos, normalmente não nos ajuda em nada. Porque se eles já estão destabilizados, não vale a pena queixar-se. Começa a elogiar o torno. Olha que giro um torno. Por isso você começa a dizer, olha para isto, agora ainda por cima mandaram-nos aqui para uma carpintaria. Quando você disser ainda por cima mandaram-nos para uma carpintaria, eles vão ter um churrilho de coisas para dizer que nunca mais acaba. Nunca mais então consegue dar a aula. Um exame necessário. E este exame requer, basicamente, o conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento daquilo que eu estou a fazer ali. Para eu poder comparar e poder agir em conformidade. Leamos o segundo versículo. Jeremias 17:9. Enganoso. O Jeremias escreve cada coisa desesperadamente. Pois é, nós temos que pegar na palavra de Deus e examinar este coração. Que não é de ninguém, é nosso. Mas também temos que passar para os nossos alunos ferramentas para eles examinarem o coração deles. E deixem-me dizer-vos uma coisa. É muito fácil examinar o cabelo. Desde que não esteja pintado, a gente consegue saber se está, se não está. Se está branco, se está preto. O meu já mudou de cor. O que ainda está, o outro já foi embora. E nós conseguimos examinar. Se eu quiser examinar os vossos olhos, também consigo. Desde que vocês não tenham daquelas lentes que mudam de cor, eu olho para os vossos olhos e consigo dizer. E o coração? Não estou a falar daquele músculo. Estou a falar do coração que sente. É muito complicado. E nós precisamos de pedir que o Espírito Santo de Deus possa fazer esta análise por nós, possa nos ensinar como é que nós passamos para eles, que eles precisam de analisar, de julgar, porque isto vai afetar, e desculpem estar a insistir na mesma tecla, a forma como eles vão agir a seguir. Bem, os nossos sentimentos são reais. E os dos nossos alunos também são reais. O sentimento não é uma coisa que a gente decidiu, olha, um sentimento muito giro que eu gostava de ter e faço um texto muito lírico, muito bonito. Não, os sentimentos são coisas reais, que as pessoas têm, que sentem. E muitas vezes nós olhamos para as ações e não conseguimos perceber os sentimentos. Mas grande parte das ações e de algumas ações errantes, elas são fruto de sentimentos que estão e que precisavam de ser tratados. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Olha, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos sentimentos. Deixem-me avançar, que eu sei que vocês todos já estão à espera do café. Portanto, eu tenho que me despachar, senão não chega a horas. E queria avançar para a área do pensar. Deixem-me fazer uma pergunta provocatória. Nós pensamos? E porquê que às vezes dizemos, pensa duas vezes? Eu já não pensei uma vez, não chega? Esse silêncio quer dizer o quê? Pensamos? Nem sempre. Na verdade, nós sempre pensamos. Nem sempre pensamos bem. Concorda comigo, não é? E deixem-me dizer uma coisa. Os nossos alunos são como nós. Os nossos alunos são como nós. Às vezes, nós precisamos de os fazer pensar e as nossas palavras são insuficientes. E deixem-me contar-vos uma história que aconteceu num retiro. Sei que alguns de vocês também organizam retiros. E às vezes nos retiros, sobretudo quando é muita gente, a coisa não é assim tão fácil. Eu tinha um jovem adolescente e
pronto, ele tinha assim algumas formas de reagir, às vezes não as mais corretas, e os outros picavam. E porque picavam, ele não reagiu da melhor maneira. E eu olhei e disse, eu devia estar aqui agora, mas era arranjar um castigo para os outros e tenho que arranjar para este, porque pronto. Então eu cheguei assim com um ar muito sério e muito duro e disse assim, meus amigos, isto não se pode tolerar. Amanhã, a seguir ao pequeno almoço, o meu amigo vai trazer sapatilhas, calções, 30 voltas ao campo de futebol. Com um ar muito sério. Outro dia de manhã os outros estavam todos, porque queriam todos gozar com ele, a correr à volta do campo de futebol. E eu fiz uma surpresa. Eu apresentei-me de fato de treino, sapatilhas, para ir correr com ele. E quando todos pensavam que nós íamos correr, eu fiz uma pergunta. Mas vocês não dizem que são amigos dele? Vão deixá-lo ir correr sozinho? Ele vai correr e numa situação em que ele falhou, vocês não vão apoiá-lo? Bem, alguns foram correr buscar umas sapatilhas e outros ficaram para lá. E nós fomos correr as voltas. Custou muito. Mas eu tinha menos 20 anos. 20 anos não seria, mas tinha menos uns bons anos. E sabe uma coisa? Foi a maneira de ensinar os dois lados. Às vezes, nós não conseguimos explicar nada com as nossas palavras, mas nós conseguimos explicar com as nossas ações. As voltas ao campo não tinham nada de especial, mas deu para termos umas boas conversas. E deu para irmos juntos. Porque estávamos ali juntos, fomos conversando, fomos correndo. Também não estávamos com pressa, quem não quis correr teve que ficar lá a olhar para nós à espera. Também não foi nada simpático. E nós fomos conversando. Deixem-me dizer-vos hoje, muitas vezes nós precisamos de pedir a Deus que nos arranje uma estratégia. Porque para os fazermos pensar, refletir, muitas vezes não é um discurso ou um sermão que vai resolver. É fazermos alguma coisa que tenha impacto e que os obrigue a pensar. O que significa pensar? Pensamento crítico significa capacitar os alunos para analisar a realidade à luz da palavra de Deus, questionando com sabedoria. Cosmovisão bíblica. Construir uma visão do mundo fundamentada nas Escrituras que oriente todas as áreas do conhecimento. Discernimento. Esta é uma área muito importante. Desenvolver capacidade de distinguir entre a verdade e o engano no mundo contemporâneo. Se vocês tiverem dúvidas, procurem os vossos amigos no Facebook e comparem a última imagem que vocês têm deles. E vejam quantos têm uma imagem pai de 30 anos mais novos. No Facebook ninguém envelhece, aquilo é uma coisa extraordinária. Integração da fé e da razão. Mostrar que a fé e a ciência não se contradizem, mas complementam-se na busca pela verdade. E nós precisamos de ser sábios a abordar esta área. Eu irei desenvolver um bocadinho cada uma destas situações. Pensamento crítico. Será que nós podemos ler o texto de 1 Tessalonicenses 5:21? Posso ouvir-vos? Examinai. Sabe uma coisa? Antigamente havia assuntos que se diziam: isto não é para falar. Nunca diga a ninguém isso não é para falar. Não sei porquê, mas eu saí da apresentação, tenho que voltar. Isso não é para falar. Sabe uma coisa? Eu acho que tudo é para falar. Porque se nós não falarmos de alguma coisa, eles vão falar no sítio. Já disse isto. E, meus amados irmãos, se tudo é para falar, também tudo é para examinar. O pensamento crítico faz com que exista um conhecimento daquilo que nos é proposto pelo exterior e no que a Bíblia diz sobre o assunto. Professores da escola dominical, professores da moral evangélica, permitam-me que agora fugi para outro sítio. Independentemente da faixa etária que vocês tiverem,
Se vocês não tiverem conhecimento bíblico, vocês não estão aptos. Ok? Vocês não estão aptos. Porque vão ser confrontados. E se não conhecerem o que a palavra de Deus diz, vocês vão dar uma opinião que é com base na vossa opinião. A minha opinião é a minha, mas a vossa é a vossa. Mas o que nós precisamos de dar é o que a Bíblia diz. A minha opinião vale a minha, pela minha opinião. É pouco. O que a Bíblia diz vale por ser a palavra de Deus. Amados, nós precisamos dedicar tempo para ler, para estudar, para refletir, para buscar aquilo que a palavra de Deus diz, nas várias áreas. Você nunca sabe qual é a área que eles vão falar. Ok? Segunda coisa. O simples crê em tudo. Está lá, Provérbios capítulo 14 e versículo 15. Mas o prudente atenta para os seus passos. Pastor, eu descobri que a Terra é triangular, não é redonda. Isso é uma mentira que disseram. Isso está... Quem é que disse isso? Foi um influencer que eu vi e que ele falou, explicou aquilo muito bem. Muito bem, ele explicou isso com base em quê? Sabe, eu tinha mais vontade de dizer, são disparados, esquece lá isso. Mas eu fecho a conversa. Mas se eu for falar com ele, ele vai-me explicar aquilo que o outro já lhe disse. E depois eu posso pegar no que ele disse e confrontar com o que a palavra de Deus diz e retorquir de acordo. A Terra é triangular. Eu não sei se alguma vez alguém se ousou dizer uma coisa destas, mas à quantidade e à discrepância de coisas que há na internet, é muito provável que já alguém se tenha lembrado disso. Amados irmãos, estejamos preparados para responder. Precisamos de fazer um exame. A palavra de Deus é o fiel da balança que nos diz o que está certo e o que está errado. E muitas vezes eles vão dizer, então, mas porquê é que eu tenho que acreditar na palavra de Deus? Porquê é que eu tenho que acreditar na Bíblia? Foram homens que escreveram. Nunca ouviram esta expressão? E eles vão começar a falar isto. E meus amados irmãos, nós precisamos de pedir a Deus muita sabedoria para falar com eles. E sabe que eles muitas vezes dizem isto, e até dizem coisas mais ofensivas do que isto, mas eles não pensam isto. Sobretudo na adolescência, aquilo vai sair as coisas mais. A primeira classe de escola dominical que eu dei eram miúdos à idade da escola primária. E um dia eu caí na asneira de dizer, olha, a próxima lição vocês é que dizem sobre o que é que queremos falar. E houve lá um miúdo que pediu-me o manual. Eu disse, então, tens um assunto que queres falar? Tenho um assunto que eu queria muito que fosse falado na escola dominical. Até qual é o assunto? Cavalos de corrida. E para um jovem de 16 anos, que era a idade que eu tinha nessa altura, vocês não imaginam o nó que aquilo deu no meu cérebro. Cavalos de corrida. Mas isso faz algum sentido, cavalos de corrida? Não, eu só gosto de cavalos de corrida. E sabem uma coisa? Às vezes nós encontramos situações que são completamente desconcertantes. E a nossa capacidade de encaixar, de ouvir, de analisar e de responder. Eu digo-vos já que nessa altura, com os 16 anos, eu não tive a melhor capacidade para lidar com a situação. Mas a nossa capacidade de ouvir, de analisar, de comparar e de responder vai fazer diferença na vida deles. Mesmo que eles estejam com aquela atitude de rebelde, isso vai impactar a vida deles. E, deixem que vos diga, a adolescência vai passar. Mas aquilo que nós dissemos, na maior parte das vezes fica. E depois, mais tarde, eles vão voltar a refletir sobre o assunto. 1 de João, capítulo 4,
E no versículo 1, quem lê? Não creiais a todo o Espírito. Tenho a impressão que depois, num slide daqui para a frente, tem este texto como outra tradução. Sabem uma coisa? Hoje aparece de tudo. No meu tempo, nós líamos um livrinho e ficávamos muito satisfeitos. Eles agora, o tempo que eu gastava a ler um capítulo do livro, eles veem 30 vídeos no YouTube, em que cada um diz um disparate. E sabe uma coisa? Eles não avaliam aquilo pelo conteúdo. Eles avaliam aquilo pelos seguidores. Este é muito bom, que até tem 2 milhões de seguidores. É mentira o que eu estou a dizer? Não. E sabe uma coisa? Esses 2 milhões de seguidores, que às vezes também são fake, porque foram plantados lá, até já se consegue comprar os seguidores. Esses milhões de seguidores, de certa forma, credibilizam no ponto de vista deles aquilo que está a ser dito, mesmo que seja a maior barbaridade. E nós precisamos de colocar ao lado aquilo que a palavra de Deus diz e dizer, olha, isso é o que ele está a dizer e que 2 milhões de pessoas andam lá atrás, mas o Deus que criou esses 2 milhões de pessoas tem uma opinião diferente. Eles podem não aceitar. Não deixe de dizer, porque eles vão voltar a rebobinar e vão voltar a pensar no assunto. Receberam, e agora temos aqui o exemplo dos de Bereia. Receberam a palavra com toda a avidez, receberam, mas, examinando as Escrituras, todos os dias, a ver se as coisas eram assim. Sabe, nós precisamos de incutir isto neles. Vocês têm, não precisam estar a comer tudo o que vos querem dar. Vocês têm aqui uma coisa que vos pode testar o que é correto e o que não é correto. Deixem-me avançar então para a cosmovisão bíblica e começar com um conceito, porque às vezes esta palavra é usada com uns conceitos bastante díspares, e então eu gostava de dizer o que é que eu quero falar mesmo. É a maneira de compreender a realidade a partir da revelação de Deus nas Escrituras. Não é apenas saber doutrinas, mas é interpretar a vida inteira. Identidade, valores, decisões, relacionamentos, trabalho, sofrimento, futuro e ética sob a autoridade da palavra de Deus. Cosmovisão bíblica. Qual é a nossa visão? Qual é a visão que nós temos das coisas? 1 de Pedro, capítulo 3, nos versículos 15 e 16, e eu vou pedir a um irmão, uma irmã que já adormeceu, faz favor de ler este texto. Imagino que alguém agora vinha dizer que eu tinha 1,40 m. Samuel Antunes, 1,40 m. E vocês estavam a olhar para mim. Eu sei que a esta altura vocês estavam a ver qual era o tamanho dos meus saltos. Mas não. São. Sabe o que é que rapidamente está a acontecer? Vocês estão a chamar mentiroso à pessoa que disse que eu tinha 1,40 m. Mesmo que não usem essas palavras, estão a dizer, ele disse aquilo, mas isso não pode ser verdade. Eu tenho 1,60 m, ele é mais alto que eu. Concordam comigo? Sabem uma coisa? Um dos problemas hoje é que muitas pessoas dizem mal dos crentes, mas há muita gente que conhece crentes. E quando esses crentes têm um bom testemunho, essas pessoas estão a falar e os outros estão a dizer, epá, mas isso não bate certo com aquele que eu conheço. Quando eu fui para o meu primeiro emprego, cheguei lá e o meu chefe disse-me, tu és protestante? Sou. Isso é aquelas igrejas que as pessoas entram de marcha atrás, não é? De marcha atrás? Não é aquelas igrejas que as pessoas entram de marcha atrás? Não.
tantas ideias que as pessoas têm por aí feitas e pré-concebidas. E a nossa vivência muda, mas também o nosso testemunho sobre a forma como nós vemos as coisas que nos rodeiam, elas criam impacto nas pessoas. E isto implica basicamente duas coisas. Primeira reflexão. Refletir leva a perceber o porquê. E a segunda, a memorização, colocar o texto bíblico e ver o que está certo e o que está errado. Amados irmãos, nunca digam isto é assim porque sim. Digam isto é assim porque olha lá na Bíblia o que é que diz. Okay? Cosmovisão bíblica. Os grandes fundamentos a explicar a criação, a queda, a redenção e a consumação. Ou seja, as coisas do futuro. Jesus vai voltar, a igreja vai subir. Grandes fundamentos a explicar. E sabem, todas estas coisas são complicadas de explicar. Vocês queriam que eu dissesse que era fácil. Ia mentir-vos e vocês estavam-me a chamar nomes com razão. Como é que você explica que o homem não era pecador e agora é pecador e qual a consequência disso? Mas eu acredito nisso. Como é que você explica que eu era pecador, estava condenado ao inferno, eu nunca vi o inferno, mas agora os meus pecados, que eu também nunca olhei lá para dentro e vi uma coisa a que chamo pecados, desapareceram porque Jesus perdoou e eu deixei de estar condenado ao inferno. Eu vou para o céu. Eu tenho que explicar isto. E sabe, não falta gente a pôr em causa isto que eu estou a dizer. Um destes domingos eu preguei aqui sobre coisas esquisitas que Jesus disse. Sei que é uma mensagem com um título estranho. Mas agora ponham-se lá no meu lugar. Jesus disse: atenção! O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então por isso a minha vida ninguém me tira, mas eu dou. Então, mestre, mas tu não vão pegar em ti, não te vão matar? Não é isso que tu estás a dizer? Mas tu agora dizes que ninguém te tira a tua vida, então como é que em que é que ficamos? E a seguir ele ainda complica mais as coisas e diz: mas atenção! Porque eu tenho poder para dar a minha vida e depois para ir buscá-la outra vez. Eu vou morrer e depois de estar morto eu tenho capacidade de ir buscar a minha vida de novo e viver outra vez. Isto foi antes da ressurreição, não foi depois. É estranho ou não é estranho? Jesus disse isto. E ninguém acreditou. Por isso é que as mulheres foram para lá fazer aquela choradeira toda e os homens não foram melhores. Porque foram a correr e depois não ficaram satisfeitos em olhar a pedra, ainda se foram a pôr lá dentro de gatas à procura em todo lado a ver se Jesus estava escondido dentro do túmulo. E agora Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês já estejam lá também. E isto nunca aconteceu. Eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Mas eu sei que não é fácil de explicar. Meus amados, nós precisamos pedir a Deus graça para explicarmos isto aos nossos alunos. Para que eles percebam o plano de Deus e como a fé é necessária para nós compreendermos estas coisas. Da mesma forma que Jesus disse que ia ressuscitar, foi uma confusão e Jesus ressuscitou, da mesma forma ele vai voltar. E nós precisamos saber isso e explicar isso. Olhem, perguntas que os alunos necessitam responder. Quem sou eu? Se você disser, olha, quem és tu? Eles vão dizer o nome do pai, da mãe, onde moram, a idade. Mas dizendo assim, ok, tudo bem. Isso é muito pouco. Quem és tu? És um filho de Deus? És um pecador? Como é que tu sabes se isto está certo ou se isto está errado? Como é que tu avalias se isto é certo ou se isto é errado? E deixem-me dizer-vos, nos últimos tempos, o certo está a ser vendido como errado e o errado está a ser validado como certo. E eles, por cada frase que você diga, eles têm imensas horas na internet a dizer o contrário. Terceiro, porque existe o sofrimento. Não sei se vocês repararam, mas há 2 anos atrás
falar de serviço militar obrigatório era uma anedota. E hoje estamos mais perto disso e eles já perceberam que se calhar quando eles tiverem 20 anos vão para a tropa. E a seguir poderão ir para a guerra. Porquê que existe o sofrimento? Porquê que morreu tanta gente no coronavírus? Porquê que há gente a morrer à fome em África? Porquê que há não sei o quê? E sabe uma coisa? Eles fazem estas perguntas e nós precisamos ter uma resposta para eles. Como lidar com a pressão sexual, e esta é uma área muito sensível na adolescência, como lidar com a ansiedade e como lidar com o futuro. O que significa ser cristão na escola, no trabalho, e eu acrescentei uma coisa aqui porque eu já tinha feito este slide e depois vim revê-lo e acrescentei. E na internet. Inicialmente eu até pus, e no Instagram, mas depois eu pus na internet que é para abranger tudo. Há gente que é tão santa na igreja, mas depois chega ao Instagram e insulta todo mundo. Nós precisamos de perceber estas coisas e passar isto para eles. Discernimento. Aqui está a tal tradução diferente que eu tinha falado há bocadinho a vocês. Quem lê? 1 de João 4.1. Falsos mestres. Há muitos falsos mestres por aí. Qual é o primeiro passo para nós podermos examinar de forma correta? Nós temos que ter o padrão certo. Quando eu meto na balança, e a minha avózinha tinha lá uma balança daquelas com um prato de cada lado, e que ela tinha uma caixa de madeira cheia de pesos. Você pode pôr o peso que quiser. Esse será o padrão. E o que nos está hoje a ser dito é: vocês têm que avaliar tudo, mas têm que avaliar, sou eu que vos dou o peso. Sou eu que vos dou o padrão, por isso é que eu pus ali um peso. Mas sabem, o peso correto para nós avaliarmos ainda continua a ser a palavra de Deus. E nós temos que lhes passar isso. Vocês devem de ver tudo o que os outros veem na internet. Está bem, ok. Querem ouvir os influencers todos? Está bem. Agora comparem lá isso com o peso. Com o padrão. Se calhar alguns vídeos vão ser desligados a meio. Se calhar outros vídeos chegam ao fim e vão dizer: isto não passa de uma mentira. E se calhar outros vídeos é melhor ficarmos por aqui. Romanos capítulo 12 e no versículo 2. Será que podemos ler todos juntos? Não vivam Vocês sabem como é que isto diz na revista e corrigida? Ali está na NTLH. Não vos. O que é isso? Exatamente, é isso mesmo. Não fiquem com o molde. Com a forma. E sabem, o mundo quer-nos colocar com a sua forma. Mas nós temos uma outra forma, que é a vontade de Deus. É essa forma que nos faz conhecer aquilo que é bom, agradável e perfeito. E nós precisamos de colocar na balança e de avaliar com o padrão certo. Não podemos deixar de avaliar, mas não podemos deixar de ter o padrão certo para fazer esta avaliação. Deixem-me dizer-vos, hoje nós precisamos de investir muito tempo com as crianças. Eu sei que vocês estavam a pensar que eu ia dizer os jovens, mas com as crianças e com as crianças a partir da idade pré-escolar. Estou a ser muito duro? É que se você chegar aos jovens do segundo ciclo já vai atrasado. Porque já lá foram antes.
precisamos de começar com as crianças na idade pré-escolar. Olha, discernir. Trouxe também um conceito que gostava de ler. É perceber a diferença entre o que vem de Deus e o que apenas parece vir de Deus. Se eu vos pedir para distinguir entre branco e preto, é fácil. Mas se eu vos pedir para distinguir entre cinzento e antracite, acho que inventei agora um bocadinho, também não é exatamente a minha área. Já começamos a ter dificuldades, não é? Aquilo que parece é o que é perigoso, porque o que não parece não traz perigo nenhum. O que não parece, ninguém aceita. Quando vão apanhar cogumelos, e sei que pelo menos aqui na Serra de Monchique iam apanhar cogumelos, é preciso olhar para os cogumelos e alguns parecem os verdadeiros, mas são venenosos. Quem conhece olha para eles e diz, não, esse não presta, este é bom. O problema não são aqueles que são completamente diferentes, é aqueles que são mesmo parecidos. Nós precisamos hoje de estar muito atentos a tudo aquilo que parece querer apresentar-se como vindo de Deus e não é. Discernimento espiritual envolve conhecer a verdade, comparar os ensinamentos com as Escrituras e depender do Espírito Santo e viver em comunhão com outros crentes maduros. Em Hebreus 5,14, que já vamos ler, o discernimento é associado a uma prática treinada pela maturidade e não apenas a uma intuição momentânea. Lá está o sentir, isso deve estar certo. Hebreus 5,24, 5,14. Podemos ler? Quem lê, por favor? Agora a minha pergunta é, neste contexto, o que é um adulto? Neste contexto, o que é um adulto? Bem, nós dizemos que o adulto tem mais de 18 anos, não é? Quer dizer-vos que há aí gente, já quase na reforma, que ainda anda a gatinhar. E há aí jovens que já são adultos. Este adulto que se refere aqui tem a ver com aquele que consegue comer um mantimento sólido. Aquele que, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto o bem como o mal. Isto não presta, isto é bom. Olha, a integração da fé e da razão, Colossenses 2, 3 e 4, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Querem argumentos destes? Querem exemplos destes? Abram o YouTube e ponham lá um tema qualquer bíblico. Vocês vão encontrar toda a sorte de disparates até nos assuntos mais consensuais. Arranje um assunto em que a comunidade evangélica toda, os católicos todos, estejam de acordo. Ponha na internet e você vai encontrar rapidamente alguém com um disparate qualquer sobre isso. Porquê? O como? O porquê dá-nos a ideia do sentido da existência. Porquê que isto existe? E o como dá-nos uma descrição sistematizada de como é que existe. Eu quero dizer que a Bíblia preocupa-se muito mais com o porquê do que com o como. E vejam, deixem-me ser muito claro convosco. Não vamos procurar que a Bíblia diga o que ela não diz. Se forem ao YouTube, há um senhor que se chama Carlos qualquer coisa e ele faz uma explicação bíblica, do ponto de vista dele, sobre a criação. E
às páginas tantas, lá na explicação, ele diz: tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse e as coisas aconteceram. Só que quando ele falou, estou a usar o que o homem disse, hein? Quando ele falou, saíram uns gafanhotos. Por isso é que a terra tem água. Eu sempre estou a perceber, porque eu fiz a mesma cara que vocês fizeram. Mas, irmãos, hoje existe gente a querer colocar na Bíblia e na palavra de Deus o que ela não diz. E sabe o que é que isto traz? Descrença. Depois dizem, não, a Bíblia é para gente inculta. A ciência não. E se nós formos analisar, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, a ciência está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Até digo mais, muitas vezes a Bíblia diz é assim, e a Bíblia diz e a ciência depois vem dizer é assim por causa disto e disto que eu consigo sistematizar. O que é que nós precisamos de fazer? Hoje os nossos jovens chegam com muitas questões. E há coisas que eu preciso de evitar. Primeiro eu preciso de evitar fundamentalismos. Fundamentalismos. Uma mente aberta nunca fecha o diálogo. Uma mente, eles vão querer falar e nós fechamos o diálogo. Segunda coisa, a noção das evidências. O que é que está a ser proposto? Não, foi levantada uma hipótese e alguns já dizem que a ciência provou isto. Não, eles só levantaram uma hipótese. Pode ser provada ou não. A noção do conhecimento encoberto. Olha, Deus foi tão bom connosco que Ele deixou-nos um versículo que diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos para as cumprirmos. E há tanta coisa encoberta, porque não foi plano de Deus revelar. Mas nós agora de repente queremos, deixe lá isso com Deus. Quando chegarmos ao céu, nós perguntamos e Ele vai satisfazer as nossas curiosidades todas, se é que nessa altura isso for importante. Porque eu tenho uma vaga ideia que quando eu chegar ao céu isso não tem importância nenhuma. Vou ter coisas tão mais extraordinárias para pensar que isso perdeu toda a importância. Mas aqui nós estamos muito ocupados com isto. Se nós estivermos abertos ao diálogo, alguém vai tomar o nosso lugar. Bem, então nós vamos começar. Bem, nós falámos na primeira parte sobre sentir e sobre pensar, e nesta última parte iremos falar sobre agir. Como vos cansei muito na primeira parte, esta vai ser mais pequenina, está bem? Mas vai ser mais cansativa, porque temos que agir. Não é? Deixem-me rapidamente pensar um bocadinho com vocês. Nós agimos porquê? Quando nós agimos, seja o que for, porquê? Sim. Por exemplo, vocês receberam um café embrulhado. Sim? Acredito que a maior parte de vocês olhou para aquilo e disse, mas o que é isto? Depois olharam para o papel e dizia pocket coffee. Eu fiquei com medo que alguém pusesse no bolso e que aquilo derretesse.
Depois vocês pegaram e tiveram uma primeira ação, que foi: eu vou tirar o papel e ver o que é que está lá dentro. Foi assim? E depois vocês tiveram uma terceira ação. Foi: eu vou pegar naquilo e vou comer. E disseram: então, mas isto diz que é café e eu estou a ver um bombom. E depois, quando começaram a comer, afinal tinha o café lá dentro, não é? Foi assim? O que é que vos levou a desembrulhar aquilo? A influência do grupo. Ok, ok, ok. Ficou na dúvida se era a cápsula de café, mas. Não é a cápsula de café, ok, tudo bem. Eh, ok. Por isso é que o irmão perguntou pela água, ok, muito bem. Vocês viram como de repente um pequeno bombom desencadeou ações diferentes? Mas todas as ações que foram desencadeadas começaram aqui. Tudo o que nós fazemos começa com aquilo que nós pensamos, que sentimos e que nos leva a fazer alguma coisa. Nós precisamos de ter muita atenção no que pensamos, no que sentimos e precisamos de ter um filtro sobre o que fazemos. Ok? Dimensão prática e transformadora. Olha, algumas pessoas pensam tanto, nunca fazem nada. E algumas pessoas pensam tão pouco, fazem tudo o que não deviam. O que é que nós devemos passar para os nossos alunos? Eles têm que ser equilibrados. E isto é o mais difícil. Não sei quantas vezes já disse isso esta manhã, mas é muito importante nós percebermos sobre isto. O que significa agir? Serviço ao próximo. Venham lá comigo à parábola do bom samaritano. O bom samaritano planeou agir. Ele saiu de casa e disse: hoje eu vou por este caminho e vai estar lá à minha espera um homem deitado no chão, quase morto, e eu vou ajudá-lo. Não. Ele reagiu. Mas sabem uma coisa? Essa reação pode ser alguma coisa que nós nos predispusemos a fazer. Nós vamos encontrar pessoas que necessitam, que precisam, e eu quero estar predisposto a ajudar o próximo. Já vou falar um bocadinho mais sobre isto. Discipulado ativo. Meus amados irmãos, ouçam o que eu vos vou dizer. Há muitos assuntos interessantes para falar em moral evangélica, mas você conseguir discipular uma pessoa, o seu trabalho é muito superior àquilo que se pode imaginar. Vamos dizer, mas. O Senhor vai dar sabedoria para vocês saberem como vão fazer isso. Terceira coisa, testemunho vivo. As vossas ações vão falar muito mais do que as vossas palavras. Quarta coisa, justiça e compaixão. Envolver os alunos em causas sociais relevantes, praticando justiça bíblica no mundo real e aproveitando as oportunidades. Bem, esta segunda parte, como vocês já perceberam, vai ser um pouco mais prática. Vou fazer um bocadinho de uso de algumas coisas que nós fizemos. Quero dizer-vos que na viragem do século, na viragem do milénio, nós levámos à escola um concerto de rock evangélico. Foi a escola toda para o Polivalente a ouvir um concerto de rock evangélico. Vocês estão a dizer, pastor, o que é que se ouvia naquela altura? Rock. E sabe qual era a música, tipo a música mais importante que eles tinham para apresentar? Era muito simples. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E começava logo. Tu que não sabes o que fazer, tens a tua vida a perder e vives na ilusão. Continuava tu e continuava a descrever, depois chegava ao refrão e dizia: Jesus é o caminho. E sabem uma coisa?
naquela escola, toda a gente foi lá saltar e pular a ouvir o concerto e toda a gente cantou que Jesus era o caminho. Não me perguntem qual foi o impacto que isso teve, mas que teve um grande impacto, teve. Até para o corpo docente da escola. Quero dizer-vos que muitas vezes nós precisamos ter a coragem de fazer coisas que sejam desconcertantes. Não estou a chocar ninguém, pois não? Mas se eu fosse lá para a escola e dizer assim, eu tenho um cantor lírico que vem vir aqui à escola, vai cantar 2 músicas clássicas para vocês. E vocês vão ficar todos sentadinhos aqui nas cadeirinhas a ouvir. Bem, começava logo o problema de eles ficarem sentadinhos nas cadeirinhas a ouvir. E sabe uma coisa? Nem os professores queriam ir ouvir. Sabe? O outro, toda a gente foi. Toda a gente foi. Foi de tal forma que eles estavam tão encostados até às janelas que até um cortinado caiu de tanta gente que estava lá. Amados irmãos, eu acredito que nós precisamos de nos apresentar de maneira que cause impacto. Okay? Organizar projetos de serviço comunitário integrados no currículo. Há uns anos bons atrás fizemos um plano de prevenção às toxicodependências. Estamos a falar na altura em que droga era crime. Agora não. Se for para consumir não é crime. Mas na altura ainda era crime. E sabe uma coisa? Aquilo mexeu de tal maneira que as pessoas... Nós tínhamos um anfiteatro cheio e convidámos alguém do Desafio Jovem para falar. Essa pessoa estava a falar e no fim houve uma professora que se levantou e que disse: eu já fumei charros, que mal é que tem? Vocês podem dizer, mas como é que uma professora faz uma coisa daquelas? Não me perguntem. Mas uma coisa eu sei. Ela deu-nos uma grande ajuda. Aquilo teve um impacto negativo tão grande. Verdade. A pessoa que foi falar, sei que é conhecida de muitos de vocês, que foi a Carla Rhodes. E ela conseguiu ter a capacidade de dar a volta à situação e teve um impacto tão negativo tão grande. Começou logo pelos outros professores, como vocês devem calcular. E depois nos próprios jovens ela conseguiu explicar, apresentar. Foi muito, muito bom. Quando nós vamos apresentar alguma coisa, nós temos que estar preparados que nem tudo vai correr como planeado. Mas o importante não é o que foi planeado, o importante é o impacto final. E normalmente esse é muito positivo. Segunda coisa, promover espaços de diálogo sobre a fé cristã. Olhem, às vezes o currículo é muito importante, mas muitas vezes é muito importante conversar. Esta importância aumenta no terceiro ciclo e no secundário. Implementar programas de mentoria entre os alunos mais velhos e os alunos mais novos. Alunos que vivem uma vida cristã que nós entendemos correta e que possam ser de exemplo e de ajuda para alunos mais novos, para ajudá-los a dar, às vezes, até os primeiros passos na fé. Ajudar que eles se ajudem uns aos outros. Criar oportunidades para apresentar Jesus através das artes. Através das artes. Pode ser, por exemplo, os grafites. Vocês só ouvirem falar de um grafiter, a primeira ideia que vem à nossa cabeça são aqueles indivíduos que andam de skate, completamente alucinados e que andam para aí a estragar tudo o que está à frente. E isso não é exatamente a realidade. Eles podem fazer arte e essa arte pode ajudar a trazer alguns que estão realmente numa conduta desviante, mas que podem ser integrados e ouvir falar acerca de Jesus só porque estão sentados com eles com uma lata na mão, com uma parede ou com um papel de cenário ou com o que seja, a pintar um quadro. E sabe uma coisa? Você pode lhes falar de Jesus e eles não o ouvem, mas eles vão ouvir o grafiter que está ao lado, sobretudo se ele for bom.
Porque as latas de spray fazem com que a pessoa seja credível uns para os outros. E é uma forma de levarmos através da arte. Podíamos falar de outro tipo de artes, de outro tipo de situações. Deixe isso à vossa criatividade. A arte é criatividade. Desenvolver parcerias com outros departamentos da escola, mostrando abertura colaborativa. A escola não deve ser um mundo e a moral evangélica outro mundo, mas deve haver uma colaboração e isso é muito positivo. E por último, incentivar a criação de projetos empreendedores com valores cristãos. É importante projetos que... Epá, isto é novo. Mas quem é que se ia lembrar de uma coisa destas? Eu acredito que o Espírito Santo, que é mais criativo que qualquer um de nós, ele pode colocar na nossa mente coisas completamente diferentes para que nós possamos também fazer a diferença nas escolas. Amém? Isto foi seis coisas que eu me lembrei. Um dia, na nossa aula de moral evangélica, eu decidi fazer uma coisa esquisita. Eles eram todos muito dos bichos da ecologia. Tinha lá uma miúda que só pensava na floresta e nas espécies invasoras e não sei o quê. Eu disse, o que é que eu vou fazer para falar sobre relacionamentos com esta gente? E fui orar sobre o assunto e eu andava muito preocupado, porque se eu fosse lá falar dos relacionamentos com a família, dos relacionamentos com a namorada, dos relacionamentos com os amigos, dos relacionamentos com os descrentes, aquilo ia ser uma seca, eles não me iam ouvir. E um dia Deus pôs no meu coração fazer um caracol. Eu não tenho jeito nenhum para desenho. E eu cheguei à sala, peguei no giz e comecei a desenhar um caracol. É fácil desenhar um caracol? Não. Como eu desenhei, é fácil. Para vocês vai ser difícil é desenhar um caracol tão mau como o que eu desenhei. Mas de maneira que eu consegui, eu desenhei o caracol e fiz aquela... E depois comecei a dizer, olha, o caracol tem um centro, um ponto, e este ponto são vocês. E depois comecei a desenhar os pais, logo a seguir na rodinha a seguir. E na rodinha a seguir comecei a desenhar os amigos mais próximos. E na rodinha a seguir comecei a desenhar os outros. E começámos a falar acerca disso. Sabe uma coisa? Aquele caracol andou a ser desenhado sistematicamente no quadro durante não sei quanto tempo. Mas aquilo, deixem-me fazer. O que é que aquilo tem de mais? Que lógica é que tem de mais? Não tem. Mas por ser diferente, chamou a atenção. E nós precisamos de orar a Deus que nos dê estratégias de chegar ao mundo deles só por ser diferente, por uma coisa que eles nunca tinham visto. Para mim era muito mais fácil ter feito um PowerPoint e chegar lá e apresentar. Mas o ser diferente, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos dá essa capacidade para nós fazermos alguma coisa diferente. O professor deve ser um modelo. O professor cristão é chamado a ser exemplo vivo daquilo que ensina, vivendo de forma integral diante dos alunos. Sentir pessoal, pensar profundo e agir coerente. 3 coisas que eu coloquei aqui. Sentir pessoal. Cultive a sua própria vida devocional. Não queira dizer aos alunos, meus amigos, vocês tirem um tempo para orar, se você não o faz. Nunca conseguirá levar os seus alunos a um sítio onde você não está. Não é dizer, vocês vão orar, não, dizer, nós vamos orar. Vocês vão orar na vossa casa, mas eu oro sempre na minha casa. Não diga, meus amigos, vamos ler a Bíblia. Olha, este ano vamos fazer o propósito de ler o Novo Testamento todo. E depois eles apercebem-se que há textos bíblicos que você nem faz ideia do que é que eles querem saber, o que eles querem dizer. Então, mas o professor não lê. Não tente levar os seus alunos onde você não está. Nós precisamos ter uma vida devocional com Deus. Sempre. Não é quando dá jeito, é sempre.
E quando não dá jeito, é quando nós mais precisamos. Então, meus amados irmãos, cultive a sua própria vida devocional e a saúde emocional. Só pode dar aquilo que você tem. Ok? Amém? Segunda coisa, pense profundo. Você pode chegar a uma aula de moral evangélica e dizer: hoje tenho uma coisa muito importante para vos dizer. Deus é bom. Vai embora. Semana seguinte, hoje tenho uma coisa ainda mais importante para vos dizer. Deus é muito bom. Atenção que você não disse nada errado. Você não tem mais nada para dizer. Se nós não investirmos a aprender, nós nunca vamos ter para ensinar. Se nós não investirmos a compreender aquilo que Deus quer para nós vamos falar sempre de coisas superficiais e pior que isso. Vamos usar um conjunto de frases feitas que algumas eles já ouviram em vários sítios. Nós necessitamos mesmo de investir em formação. A sua igreja tem culto de estudo bíblico, invista no estudo bíblico. Invista a aprender, não é com quem lhe aparecer na frente. É com quem tenha maturidade para ensinar. Porque se você clicar, ponha estudo bíblico no YouTube e você tem estudos bíblicos para 10 anos. Alguns estudos bíblicos é tudo menos bíblico. Ok? Eu sei que vocês nesta altura estão todos a pensar que eu sou completamente contra o YouTube. Tem lá coisas boas, mas também tem muita coisa que... Lixo já é elogio. Aquilo que é lixo já é elogio. Deve ser daquele lixo tóxico que é manuseado com aquelas... Porque algum lixo é lixo porque a pessoa não sabe mais. Outras coisas é lixo porque premeditadamente está-se a pôr alguma coisa contrária à palavra de Deus de forma premeditada, ok? E esse é muito mais tóxico. Amados irmãos, precisamos de aprender se a sua igreja tem um culto de estudo bíblico, nunca falhe. Se tem um tempo de ensino, independentemente da sua forma, invista no tempo de ensino da sua igreja. Vá lá, vá aprender. Olha, e se já ouviu aquilo, se já ouviu sobre aquilo, vá na mesma. E eu vou explicar porquê. Porque o ensino da palavra de Deus, ele deve ser atualizado, repetido. A Bíblia diz que é segurança para nós. Então nós precisamos de ouvir, mesmo que achemos: eu já ouvi sobre isto. Olha, vá ouvir na mesma. Ouça, receba, guarde, porque o Espírito Santo de Deus vai querer usar aquilo que você está recebendo. Se você não receber nada, ele não tem nada para usar. Ok? E a terceira, agir coerentemente. Meus amigos, eu vou ensinar sobre mentira. Crente não mente. Mas eu disse para a semana passada eu tinha dito: para a semana não venho dar aulas. Não venho dar aulas porque eu tenho um compromisso muito grande em Lisboa. E depois eles encontraram-me no shopping. Pastor, você está em Lisboa e no shopping ao mesmo tempo? Então como é que é isso? Então, mas a última aula não foi sobre mentir? Então o que você ensina é uma coisa, o que faz é outra. Os seus alunos observam mais as suas atitudes do que as suas palavras. Costumo dizer que as nossas palavras elas podem falar bastante alto e bastante profundo. As nossas atitudes gritam. Okay? Gestão da sala de aula de cristã. Princípios fundamentais. Graça e disciplina caminham juntas. Por um lado, se a sala for uma balbúrdia, você não consegue fazer nada. Você não consegue ensinar quando há confusão por todo sítio. Mas você também não pode chegar lá e aquilo ser tipo a tropa. O que acontece é que aqui há tempos a minha filha convenceu-me a ir com ela uma aula de cycling. E eu fui lá ao ginásio fazer aula de cycling. Quando eu saí, ela perguntou-me: gostaste? Eu disse: senti-me na tropa. Pé! Todos de pé! Vamos de pé!
Mais força! E sabem, não é assim. Isso é capaz de funcionar numa aula de cycling por causa da motivação e da pressão e tal. Mas isso não funciona numa aula de moral evangélica. Nós precisamos manter a disciplina para que as coisas funcionem, mas nós precisamos de graça para que os alunos gostem, se sintam bem. O relacionamento deve vir antes das regras. As regras são muito importantes, mas às vezes chegar a dizer assim, epá, achas que isso está certo? E ele fica a olhar, pronto, já resolvemos o assunto. As regras são necessárias. Mas às vezes aquela conversa simpática resolve mais do que as regras. São 5 passos, tu deste só 4,5. Okay? O respeito mútuo não pode faltar nunca. Eu preciso de os respeitar, mas eles precisam de me respeitar também. Eles devem sentir que estão num ambiente de segurança emocional. Em nenhum momento eles vão ser fragilizados, vai ser aproveitada as suas fragilidades para que eu consiga alguma coisa. Okay? E por último, eles têm de perceber que quando houver alguma dificuldade eu vou orar com eles. Isto é fundamental na sala de aula. Por outro lado, nós precisamos de estabelecer pactos de convivência. Há alunos muito complicados. E sabem uma coisa? Será que eu fui assim tão fácil quando tinha a idade deles? Para já, sempre fui muito acelerado. Portanto, imaginem quando eu tinha 12 anos. Segunda coisa. Usar consequências restaurativas e não punitivas. Nós estamos lá para consertar, não para punir. Obviamente que para manter a disciplina dentro da sala, por vezes, é necessário. Mas o nosso primeiro objetivo deve ser sempre restaurar. Okay? Terceiro, celebrar as conquistas individuais e coletivas. Porquê que eu pus individuais? Para alguns miúdos, eu tenho aqui na igreja jovens que se eu disser assim, olha, faz lá a minha cara, eu estou a olhar aí para uma, sei assim, faz lá a minha cara. Quando eu chegar ao pé dela, ela já desenhou a minha cara. Aquilo não é nenhum problema. Mas tenho outros jovens que para fazer um quadrado direito, até a caneta estorva. É uma coisa complicadíssima. E se eles conseguirem fazer o quadrado direito, para eles foi uma vitória maior do que para o outro que fez a cara na perfeição, sem nenhuma dificuldade. Porque nós somos todos diferentes. Nós somos todos diferentes. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos na sala, é muito importante nós começarmos a conhecer os nossos alunos e que eles percebam que quando eles fazem alguma coisa que para eles foi muito difícil e eles conseguiram, nós estamos lá com eles para dizer, tu conseguiste. E nós queremos celebrar com eles. Eles percebam que nós ficamos satisfeitos. Não há uma encenação, não há uma satisfação porque tu conseguiste. Criar rotinas e manter uma comunicação aberta também com as famílias, quando é caso disso, muitas vezes ajuda. Nem sempre isso é possível no nosso contexto. Avaliação e indicadores de crescimento. Sentir, pensar e agir. Como avaliamos o desenvolvimento integral dos nossos alunos? Eu costumo dizer, como pastor, que eu gostava de ter uma máquina. E de chegar lá e ter a máquina lá fora e quando os irmãos cumprimentavam, eu olhava para a máquina e se ele acendesse a luz verde, eu dizia, irmão, graças a Deus está tudo bem. Porque eu pergunto, está tudo bem? E a maior parte dos irmãos dizem, está bem, mas eu sei que se tivesse a máquina ia acender uma luz vermelha de vez em quando. E até eu podia perguntar, irmão, o que é que se passa consigo? A máquina diz que tem a luz vermelha.
Nem todos os alunos que surgem a sorrir, está tudo bem. Então nós precisamos de observar. Precisamos sentir empatia, compaixão, expressão emocional, vida emocional. E isso só é possível se nós conhecermos. Então nós temos que fazer um esforço por conhecermos e por observarmos. Observar é uma coisa bonita, mas é uma coisa que exige muita paciência. Precisamos de olhar, perceber. Segunda coisa, pensar. Pensamento crítico, cosmovisão, falámos sobre isto, argumentação e integração da fé-razão. Precisamos de fazer ensaios, alguns debates, alguns projetos, até alguns trabalhos, alguns pequenos portfólios que eles possam fazer, juntando alguns textos ou alguns desenhos que também ajudem-nos a pensar. Eu quero dizer-vos que hoje há uma grande preguiça de pensar. Okay? Até porque o ChatGPT pensa por eles. Okay? E nós precisamos de pôr toda a gente a pensar. E por último, agir. Nós precisamos de projetos sociais, de relatórios, de rúbricas e precisamos que eles também se disponibilizem para agir. Muitas vezes estão muito disponíveis para ver agir, mas eles devem fazer parte do processo. Bem, reflexão e compromisso. Como posso cultivar mais sentir na minha prática docente? Estas são 4 questões que eu gostava de deixar para a nossa reflexão neste final. Como posso cultivar mais o sentir na minha prática docente? Que mudanças posso fazer para integrar fé e conteúdo académico pensar? O que é que eu posso fazer? Amados irmãos, as aulas de moral evangélica não devem ser aborrecidas e por isso devem ter uma componente lúdica. Mas isso não pode ser apenas. Tem que ter uma componente de ensino. Ok? Que projetos de agir posso usar neste ano letivo ou no próximo ano letivo? Que compromisso pessoal, agora vejam o que é que eu estou a colocar, que já é diferente. Que compromisso pessoal assumo hoje perante Deus e perante os meus alunos? Samuel não quer desanimar ninguém, está bem? Mas é assim, se vocês não assumirem um compromisso como docentes diante de Deus, façam um favor à Comacep. Desistam. Sabem porquê? Porque se nós precisamos que Deus esteja connosco, o nosso compromisso primeiro tem que ser com Ele. Se nós precisamos que Deus intervenha, porque há coisas que nós podemos explicar, nós podemos falar, mas é o Espírito Santo que tem que trabalhar. E nós, se o compromisso não for com Ele, então, que compromisso pessoal assumo perante Deus? Mas também existe uma parte de compromisso com os meus alunos. Se eu chego ao pé dos meus alunos hoje e não preparei nada, amanhã eu não preparei nada, no outro dia não preparei nada, o que você lá foi fazer? Nós precisamos ter um compromisso com eles, em que nós queremos ajudá-los a sentir, em que nós queremos ajudá-los a pensar e em que nós queremos ajudar para que as suas ações sejam refletidas e sejam de acordo com uma emoção saudável saudável e forte. Nós precisamos de ter este compromisso com eles para que as coisas possam correr da melhor forma. Irei ficar por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Como eu disse, e vou concluir desta forma, como eu disse, o meu trabalho foi evitar que turmas fechassem. E quero dizer-vos que no início da Comacep abrir turmas nem sempre foi fácil. E a minha primeira experiência foi uma experiência muito bonita. Havia uma escola com uma turma para abrir e mandaram para lá uma irmã, que era professora, mas não conseguiram horário.
mandaram uma segunda pessoa e também não conseguiram horário. E por estranho que pareça, cada vez que alguém, o conselho, na altura acho que ainda era diretivo, mudava o horário de maneira que a pessoa não tivesse horário para conseguirem abrir turma. E eu disse, então olha, digam lá, eles que escolham um horário, que eu vou no horário que eles escolherem. E Isabel Pinheiro, na altura, ligou para lá. Disse, olha, temos uma pessoa disponível, uma pessoa que tem alguma disponibilidade, vocês vejam. E eles ficaram muito aborrecidos e andaram ali a empatar aquilo. De repente, por insistência, tiveram que aceder. Então marcaram para a hora do almoço. Não havia aulas àquela hora porque toda a escola fechava para a hora do almoço. Havia clubes. Então, a minha sala, isto era o refeitório, e a sala era assim, só dividida com um contraplacado. Então nós estávamos a ter aula no aula evangélica e o barulho que nós ouvíamos era o barulho do refeitório. Vocês sabem que os refeitórios da escola são completamente silenciosos. Na sala ao lado, funcionava exatamente à mesma hora um clube de hip-hop. Então nossas aulas eram muito interessantes porque encostado na parede que dividia havia uma rampa que era onde eles faziam aquela coisa de subir a parede. Então nós estávamos a ter aulas e de repente vinham 10 ou 15 a dizer tudum. Já para não falar da música e para não falar do barulho do refeitório. E pediram-me para não entrar na sala dos professores, puseram um registro na telefonista. Foi o nosso primeiro ano. Quero dizer-vos, não sei como é que está agora, mas durante muitos anos, essa escola tornou-se depois curricular e durante vários anos, vários professores deram aulas nessa escola com outras condições. O senhor foi bom. Mas, para começar, foi assim. Não sei qual vai ser a vossa experiência, mas por vezes, para começar, é assim. Está bem? Que o Senhor vos abençoe. Agradecemos ao pastor Samuel Antunes por esta boa meditação, que temos aqui algumas coisas para pensar, não é? Só para terem uma ideia, eu há bocadinho disse com alegria que o nosso trabalho tinha duplicado em 2 anos, e foi verdade. Estamos com 367 escolas. Mas sabem quantas ficaram fechadas por falta de professor? 94. Corresponde a 25%. 94 não abriram por falta de professor. E algumas aqui no Algarve. Em relação às escolas, aviso, quero já, desde já informar-vos. Existem aqueles que nos querem lá, aqueles que nos toleram e aqueles que não nos querem lá. O ano passado aqui em Portimão, houve um vice-diretor que passou a diretor. Ele tomou posse às 6 horas da tarde de um dia e no outro dia às 10 da manhã acabou com a educação moral e religiosa evangélica que estava a funcionar em clube. Já tinham sido dadas aulas. E vocês perguntam-me, então, mas um diretor tem poder? Tem. É fácil. Vai buscar uma desculpa. Olha, os alunos não se inscreveram a horas, ou não se inscreveram no portal das matrículas, entregaram o requerimento, mas não se inscreveram no portal das matrículas, ou qualquer outra coisa. Não, de facto, as salas que nós temos é impossível. Não temos mesmo nenhum espaço. E sabemos que não é verdade. Mas pronto. De maneira que, só para vocês verem, isto é um trabalho missionário, que ninguém esteja aqui para ganhar dinheiro, embora quando eu vou falar daqui a bocadinho, quando é curricular, até há um pequeno vencimento. Mas isto é trabalho missionário, é trabalho duro. Mas aquilo que nós estamos a fazer é ir às escolas e lutar contra as portas do inferno para que aqueles meninos, crianças, adolescentes, jovens, possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e possam ter uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida com esperança em Cristo Jesus. Agradeço de facto este tempo que temos estado aqui já em reflexão. Eu vou pedir ali ao pastor Rui para vir aqui à frente, dirigir-nos uma palavra de oração e depois tem alguns minutos também para irem ali ver já os cartazes que gostariam de levar, não é? Para, como a Raquel disse, para a escola, para a igreja, para um restaurante, um café, sei lá, uma loja de roupas. Levem à vontade, ok? Então vou pedir ao pastor Rui. Deixa eu pé, meus irmãos.
Obrigado, Senhor. Paizinho querido, conheces o coração de cada um de nós. Estamos gratos, Pai, por este dia, pela oportunidade de podermos estar envolvidos com a Tua obra. Agradecemos pelo trabalho com a ASEP, como já ouvimos, Pai, ao longo dos anos, com as lutas que têm surgido, mas Tu nunca desamparaste este trabalho, sempre tens colocado as pessoas certas para que este trabalho possa continuar e o Teu nome seja glorificado. E sabemos que há muito fruto que tem acontecido, Pai, e vidas têm sido transformadas, obreiros também, que te servem, que começaram nas escolas como alunos. Senhor, quero pedir-te a tua graça, a tua bênção para a vida de Samuel, que é, Senhor, responsável principal por este trabalho, mas todos os assessores, todos aqueles que estão envolvidos, professores, capacita, Pai, traz alegria no serviço para Ti, meu Pai. Rogamos que faças prosperar o trabalho e que as direções das escolas, os conselhos executivos possam também abrir as portas e que mais professores se levantem, chamados por Ti, Pai, vocacionados por Ti, para levarem esta obra por diante. Pai, que o Teu reino possa continuar a crescer, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém.